Pessoal, existe uma piada muito engraçada, muito divertida, que circula em países republicanos, que se chama a piada dos três poderes, né, da divisão dos três poderes, e de acordo com essa piada aí, supostamente existe uma isonomia entre os poderes aí, e eles não se misturam, cada um atua de forma independente, sem que um interfira na atuação do outro, né? Mas a gente vive no Brasil, a gente sabe bem como é que a coisa funciona, o que nós temos na prática é uma bagunça, uma mistura, uma casa de swing dos três poderes, basicamente, porque realmente a casa da mãe Joana é isso, o que configura a República Brasileira. Nós temos visto isso com consistência, principalmente de 2019 para cá, não que antes a coisa não funcionasse desse jeito, mas o STF passa por cima do Congresso Nacional para legislar, para tomar decisões e tudo mais. Vemos isso com muita frequência, com muita consistência. O STF passa por cima da própria Constituição para perseguir pessoas, para botar gente na cadeia, para tirar bandido da cadeia também, né? Porque não colocá-lo na presidência da República, a gente vê isso com muita regularidade. TSE caça mandato de deputado aí por qualquer motivo aleatório, né? O que aconteceu lá com Deltan Dallagnol, enfim, uma série de intervenções. E aí tem o governo, o executivo comprando o Congresso Nacional, temos aí toda sorte de interferência, de intervenções, Senado mancomunado com o STF para aprovar candidato, indicado, enfim, toda sorte de intromissões de um poder no outro, e isso é muito desejado pelo Estado, pela máquina estatal. E a celebração disso, nesse ano de 2023, que realmente a coisa parece que passou dos limites em matéria de interferência de um poder dentro do outro, nós teremos uma confraternização de fim de ano entre o Lula aí com ministros do STF na casa do Luiz Roberto Barroso, né, o presidente do STF. Então, realmente, uma coisa muito republicana, muito bonitinha ali, uma reuniãozinha a portas fechadas. Esses políticos adoram esse tipo de coisa, de confraternização aqui, para tratar de temas muito bons para o povo brasileiro, com certeza, né, para o Estado aí democrático de direito, para a manutenção do estado de coisas aqui no Brasil, né? Só que não. Então vamos dar uma olhada no que a Gazeta do Povo apurou a respeito disso aqui, dessa reunião nada republicana entre o Lula e os Supremos Ministros, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, pode ter certeza, mas vai me ajudar bastante, vai me ajudar a fazer um trabalho cada vez melhor, né? Então, essa reuniãozinha, essa festinha aqui vai acontecer no dia 19, semana que vem, né, na próxima terça-feira, vai ter lugar, vai tomar lugar lá na casa do presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso aí. É uma coisa organizada, promovida pelo próprio Lula, chefe do Poder Executivo, chefe de Estado aí, né? E vai ter a presença de todos os ministros do STF, é uma forma de estreitar as relações por interesses políticos e partidários, né? Olha, interesses partidários. O STF deveria ter interesses partidários, né? Uma coisa meio curiosa isso aqui, né? Então, de acordo com interlocutores, além do próprio Lula e também dos ministros do STF, essa reunião lá na casa do Barroso vai ter a presença do AGU, que é o Messias, né, o Jorge Messias aí, e do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que é o Wellington César Lima e Silva, né? E, de fato, acredita-se, inclusive, que o Lula vai aproveitar esse local, esse evento, esse espaço aí para ter umas conversas ao pé do ouvido com os ministros, em primeiro lugar, para limpar a barra dele mais uma vez. Você sabe que aquela história lá da votação do Jacques Wagner, né, que é o líder do PT lá no Senado Federal, o senador baiano Jacques Wagner, ele votou a favor daquela proposta que rolou lá no Senado Federal, limitando as decisões monocráticas dos ministros do STF, o que todo mundo viu e entendeu como sendo uma porrada do Senado Federal no pessoal do STF, né? Então, o Jacques Wagner ter votado a favor disso foi um tapa na cara dos ministros, assim eles interpretam, da parte do PT e da parte do próprio Lula, porque eles acreditavam que o PT agiria de forma muito mais conivente com o STF, né? Afinal de contas, o STF tirou o Lula da cadeia, fez o Lula ganhar as eleições, eles esperavam um pouco mais de gratidão
da parte do Lula nessa história. Inclusive rolou palavras desse tipo mesmo, tá? Não estou inventando termos aqui não, né? Então, a coisa toda ainda está num tom meio amargo, né, no que se refere à relação do Lula com os ministros do STF. Então, vai rolar um pedido de desculpas ali. A coisa já aconteceu de maneira institucional, porque o Lula estava cozinhando a indicação para o PGR e para a vaga da Rosa Weber lá no STF. A gente sabe que o Lula estava usando isso como massa de negociação, né, como moeda de negociação ali com o Centrão e tudo mais, cozinhando esse lance de quem indicar, e eu acreditava, inclusive, que ele não iria indicar o Flávio Dino, porque senão ele já o teria feito. Era o nome mais cotado que todo mundo estava falando, mas o Lula ficou de bico calado até que houve uma reuniãozinha dessas republicanas aí, depois da votação da questão das decisões monocráticas, e o pessoal do STF deu uma dura, deu uma prensa no Lula, mandando ele indicar logo o Flávio Dino e o Paulo Gonet, respectivamente, para a vaga de ministro do STF e para a PGR. E o Lula fez isso, obedeceu, os caras foram sabatinados, aprovados lá no Senado. Então, isso aí, dentro do acordo, dentro do pacto, já foi feito. Ainda assim, existe ali algum tipo de rixa que precisa ser apaziguada aqui, de acordo com os interlocutores aí, né? Tem que ter um apaziguamento das relações entre o Lula e o STF, né? Não apenas isso, existe um outro ponto também relacionado aos ministros, que é a questão da aproximação com o Nunes Marques e o André Mendonça. Eu acho que o Lula não precisa tanto disso, ele não precisa de unanimidade no STF, ele precisa mesmo de maioria. Agora com o Flávio Dino lá ele consegue isso facilmente, né? Na prática ele tem 9 votos ali favoráveis a ele na maior parte dos casos. Temos visto isso com muita consistência. Aliás, até mesmo o Nunes Marques e o André Mendonça não batem sempre no Lula, essa é uma grande verdade, né? Mas, ao que parece, o Cássio Nunes, com o Cássio Nunes, ele já tem uma relação um pouco melhor. Inclusive aqui dizem que essa indicação de um nome apoiado pelo Cássio Nunes lá pro Nunes Marques, né, para o cargo de desembargador no TRF1 foi uma indicação do Nunes Marques e que o Lula acabou acatando, né, para dar um aceno positivo em relação a ele. Não sei dizer, parece que o André Mendonça a coisa é um pouco mais azeda, o Lula tem mais dificuldade, então, né? Mas o grande ponto aqui provavelmente é a questão daqueles vetos que eu comentei aqui no canal que foram feitos pela Câmara dos Deputados, lá pelo Congresso Nacional, né? De forma geral, de forma conjunta, o veto aquelas mudanças no arcabouço fiscal, algo que prejudicou o Lula bastante, o veto à desoneração da folha de pagamento, que foi um grande golpe também contra o governo do Molusco, e também a questão do marco temporal das terras indígenas. Esses 3 pontos aí foram realmente 3 derrotas para o Lula lá no Congresso Nacional. E o pessoal já está, inclusive, levantando a hipótese, bastante realista eu diria, de que a questão vai ser judicializada. O PT vai levar isso para o STF para ser votado lá e, eventualmente, ser declarada a inconstitucionalidade de parte desses materiais legislativos aí, ou até dessas leis como um todo, né? Eu vejo como a questão do marco temporal sendo a mais sensível delas, porque o Senado, o Congresso Nacional fez essa medida do marco temporal para bater de frente com o STF, porque havia um posicionamento dos Supremos Ministros contra o marco temporal das terras indígenas. O Congresso Nacional foi lá e fez uma legislação tratando do tema, né? Mas o Lula tem interesse na derrubada de todos esses vetos aí que foram feitos pelo Congresso Nacional e certamente ele vai pleitear com o STF, suplicar, eu diria, implorar para que os Supremos Ministros concedam esse seu desejo. A que custo, eu não sei dizer. Volto a mencionar o fato do marco temporal. Acho fácil os ministros do STF comprarem essa briga específica, porque ela lida diretamente com os poderes deles, né? Porque realmente foi o Congresso Nacional batendo de frente com o STF. Agora, os outros pontos, o STF não tá nem aí, é problema do Lula. O que vai ter que rolar em troca? Essa reuniãozinha, né, esse jantar aí amigável, essa confraternização, vai direcionar os pontos com certeza, né? Mas não apenas isso, tem outros pontos que vão ser levantados, como a alteração nas leis das estatais, o reajuste do FGTS, que está em votação atualmente no STF,
e tem potencial para dar um impacto grande nas contas públicas. Tudo disso aqui realmente é muito importante para o governo Lula e certamente vai ser levantado nessa reuniãozinha nada republicana aqui com os ministros. Então, esse tipo de coisa, a bem da verdade, sempre acontece, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, até mesmo adversários políticos se encontram, se reúnem ali para conversar, né? E o grande problema aqui, né, o grande questionamento é o seguinte, a formação de uma coligação partidária entre o governo federal, entre o executivo e o STF, porque na prática é disso que estamos falando. O STF hoje é o partido de esquerda mais poderoso dentro do Brasil. Deixaram de ser técnicos, de serem juízes, de serem isentos, neutros, e passaram a ser políticos, voltados para a esquerda, voltados para esse establishment que hoje governa o Brasil, né? Então, essa coligação entre Lula e Barroso é um grande problema, porque por conta da ligação do STF com a esquerda, a gente tem atrocidades aí como aprovação da questão da maconha, da questão do aborto, da questão aí de vários outros temas do próprio marco temporal das terras indígenas, que são temas que não têm apoio no Congresso Nacional, portanto, não representam a vontade do povo brasileiro, né? Os congressistas são os representantes do povo, mas ainda assim o STF passa por cima disso para legislar, geralmente provocado pelo pessoal da esquerda, da base esquerdista aí do governo, né? Então, realmente, não tem nada de novo nessa história, mas isso demonstra como, de maneira geral, essa ideia de separação de poderes dentro de uma estrutura republicana é uma grande falácia, uma grande mentira. Isso não existe na prática, isso é algo apenas para conversa para boi dormir, algo para inglês ver, não é? Mas o que você achou dessa história, dessa reuniãozinha, dessa confraternização entre Lula e STF? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.